Salve rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Bom pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês um sistema bem interessante. Eu assisti um review dele no canal do nosso amigo Jonathan e eu queria usar ele como um exemplo de como o Linux na verdade ele não tem na parte do desktop evoluído tanto assim, né? Mas ele evoluiu em coisas bem interessantes, tá? E isso varia muito de projeto para projeto, porque cada distribuição tem uma equipe diferente de desenvolvimento, com pensamentos totalmente diferentes. E alguns projetos desses aí tem até uma ou duas pessoas no máximo aí cuidando desses projetos. E mesmo assim eles conseguem alcançar um resultado satisfatório e muito interessante na questão de usabilidade, né, produtividade e aparência, né, que é o que seria UX e UI, que é a parte intuitiva do sistema, né, aquela interface, né, aquela parte do sistema que conversa com o usuário durante o seu dia a dia de trabalho, durante a sua usabilidade do sistema aí para trabalhar no dia a dia. Mas antes, roda a vinheta e bora pro vídeo. Bom pessoal, basicamente para instalar esse sistema é só a gente seguir ali, né, começando o download através do site oficial, né? Então eu vou deixar um link para vocês mostrando como fazer o download. Então é muito simples, o site é bem objetivo, não tem muita coisa para mostrar de diferente. Tem algumas abas ali, mas eu decidi não passar por elas nesse momento, talvez eu mostre para vocês durante o vídeo. E aí para fazer o download é muito simples, né? Então eu também já criei a minha máquina virtual, então depois que você baixa lá, clica em download, ele vai te mandar para você escolher a interface gráfica ali entre XFCE, KDE Plasma e GNOME. No meu caso eu baixei a versão com GNOME e depois é só a gente criar a nossa máquina virtual. A minha já está criada, como vocês podem estar vendo no Take. E aí pessoal, eu vou mostrar para vocês todo o processo de instalação. A parte mais interessante desse sistema é que ele utiliza o Calamares, tá pessoal? O Calamares, para mim hoje, ele é o melhor instalador de sistemas Linux, tá? Por que ele é o melhor? Porque ele é muito simples de você manipular as partições dos discos, fazer as configurações de conta de usuário, e ele normalmente, pessoal, ele te dá um log mais detalhado de erros, e ele costuma errar menos durante a instalação, tá? Então distribuições que usam o Calamares tendem a ter, na minha percepção, tá? Eles têm uma instalação muito mais rápida do que outros sistemas, tá? Vou dar um exemplo aqui do Ubuntu. O Ubuntu, ele tem um instalador bem legal ali que foi totalmente renovado pela Canonical e tal, mas ele é bem mais lento para instalar, assim como o Fedora também mudou o instalador, criou um instalador próprio. E apesar dele ser eficiente, ele também é muito lento para poder fazer a instalação do Fedora. Então, existem alguns sistemas que optam por criar seus próprios instaladores, mas eles acabam tendo que abrir mão de talvez mais otimização, né? Talvez um software desse, né, chegou agora, né, para fazer ali a diferença no sistema, né? Então às vezes eles acabam optando por modificar ali, criar seus próprios instaladores, mas por ser uma coisa recente, né, acaba perdendo um pouco ali da eficiência, né? Porque o Calamares ele é bem antigo, né? Já passamos por diversas atualizações dele, então ele está cada vez melhor para essa questão de instalação de distribuições Linux, tá? Bom pessoal, voltando aqui com vocês, antes de passar aqui para o trabalho e mostrar o sistema, eu quero dizer que, mais uma vez, tá? Não é mais o foco do canal ficar fazendo esse tipo de vídeo e esse tipo de review, mas tem dois sistemas aí que o Jonathan mostrou no canal dele. Um é esse que eu vou mostrar agora e o outro é o Ucom OS, tá? Se eu não estou enganado. Eu também pretendo trazer um vídeo dele, tá? Mesmo que seja só comentando sobre ele e sobre o projeto, tá? Por quê? Como eu falei para vocês, não é mais o foco do canal ficar fazendo esse tipo de review, mas como ele é um sistema pessoal que tem ali o pensamento, né, ou melhor, o objetivo de atender a necessidade dos usuários mais básicos e também do usuário final, eu achei ele um projeto assim bem interessante e bem bonitinho, sabe, bem desenhado ali para o usuário final. Ele traz temas agradáveis, boas ferramentas para usar no dia a dia. Mas é aquele negócio, tá? Eu ainda pretendo trazer um comparativo desses sistemas que estão sendo lançados agora, esses sistemas mais novos, né, mais modernos. Eu pretendo trazer comparações deles versus o Windows
em produtividade e usabilidade, para a gente ver se o Windows realmente está tão ruim quanto eu vejo todos os canais falar aqui no YouTube, ou se é só historinha para boi dormir, como diz o ditado, né? Então, nesse momento eu estou aqui no Windows 11, estou com a VM aqui já ligada e eu vou passar para a área de trabalho para mostrar para vocês. Tá? Eu estou usando o Camel Studio para gravar, então eu vou compartilhar a tela aqui dentro do Camel Studio para poder mostrar para vocês. Bom, e aqui pessoal, dentro do nosso sistema, né, eu já estou aqui dentro da máquina virtual. Então, nessa tela aqui de inicialização do sistema pela primeira vez, a gente tem o Sophos ONX GNU Linux, tá? O Advanced Options, né? Advanced Options for Sophos, ou seja, opções avançadas para o Sophos OS. Tem a questão de teste de memória, que a gente já conhece, e as opções de entrar na BIOS, tá? Através da Wi-Fi Firmware Settings, né? Que é para entrar aí nas configurações de firmware do sistema, beleza? Então, vou clicar aqui na primeira opção, dar um enter aqui. No VirtualBox, pessoal, ele já detectou como uma distribuição base Ubuntu, mas no site, se eu não me engano, ele é baseado no Debian Testing, tá? Enfim, é relacionado ali Ubuntu, Debian, é praticamente a mesma coisa, tá? Mas eu não vou trazer esses detalhes para vocês nesse momento do vídeo, tá? Eu pretendo trazer uma outra discussão, uma live talvez aí para poder falar desse assunto com vocês, tá? Mas assim, pelo que eu percebi, tanto ele ser base Debian Test quanto base Ubuntu, e aí questão de update eles vão estar parecidos, tá? Porque o Debian Test ele tem justamente esse objetivo de manter a estabilidade do Debian, porém com softwares, né, mais atualizados. Então, o Debian Test ele costuma trazer programas mais atuais e também drives mais atuais do que a versão padrão do Debian. E o Ubuntu ele segue ali basicamente, pessoal, a mesma lógica, né? O Ubuntu ele costuma ter uma boa estabilidade e ao mesmo tempo que ele traz ali programas bem atualizados de forma geral, tá? Então essa aqui é a tela de login do sistema, é o GNOME tradicional, porém ele está bem customizado, né? E novamente para você, tá? Eu achei que tá bem bonito essa tela aqui de boot, né? De boot não, desculpa, de login do Sophos OS, né? Clicar aqui no nome de usuário, vamos digitar a senha, a minha senha é apenas um número, é que eu escolhi apenas um número, você digita aí a sua senha, olha a diferença aqui, tá? Isso que eu ia falar para vocês, que eu ia fazer uma live falando para vocês um vídeo sobre a tentativa que eu tive de testar o Fedora na minha máquina. Simplesmente não consegui instalar. Nesse aqui, pelo menos eu consegui instalar e o sistema já inicializou. É claro que ele não está com o mesmo desempenho de uma máquina física, principalmente pela falta de uma GPU dedicada, mas ele ainda está respondendo bem. O mouse está fluindo bem até o momento, né? E aquele negócio, tá, gente? Às vezes você não dá nada pelo sistema, às vezes você acha que o sistema não vai dar bom, e ele acaba sendo ali uma excelente opção. Essa é a tela de boas-vindas, é praticamente um automatizador de configuração, basicamente isso. É o famoso boas-vindas que toda distribuição que se preze traz, na minha opinião, porque ele já facilita, pessoal, a configuração primária para o usuário, tá? Vou desmarcar essa opção porque eu não quero que ela inicialize novamente depois. Daí aqui na parte de soft, tá, gente? A gente tem aqui, ó, a opção de instalar o Synaptic, o GDEB, ele já vem com o GNOME Soft e Flatpak. Você tem a opção de ativar ou não o Snap e adicionar aqui o FlatHub. Já está instalado o Flatpak, mas aí no caso teria que adicionar aqui o FlatHub, tá? Eu vou clicar nessa opção aqui para ver o que acontece, tá? Olha lá, opção concluída com sucesso, quer dizer que o FlatHub já foi adicionado. Então eu posso clicar aqui em atualizar. Ele vai fazer uma busca, uma atualização do banco de dados do sistema, né, do repositório, né, incluindo o próprio Flatpak também. E aí, pessoal, os programas, que lá tá vendo, o FlatHub do usuário. E aí, pessoal, o que acontece, né? O banco de dados, né, de repositório foi atualizado. Então, aplicações Flatpaks que antes poderiam não aparecer, depois dessa operação que eu fiz, eles vão aparecer agora na loja de aplicativos, tá? Então, ele mostrou aqui, ó, 254 atualizações disponíveis, que eu vou cancelar, eu não pretendo fazer elas agora, tá bom? Não pretendo instalar o GDEB também por enquanto, tá? E aqui na opção de drives, pessoal, aqui na opção de drives a gente tem opções bem interessantes. E esse aqui,
finalmente uma ferramenta que se preze para o gerenciamento de drives aqui no Linux, tá? Parabéns ao desenvolvedor, não conheço ele, mas esse aqui foi um ótimo trabalho. Esse é um dos softwares que eu pretendia fazer e lançar para o Linux. Eu até iniciei alguma coisa parecida e não concluí, tá? Questões pessoais, às vezes com a comunidade, eu acabei desistindo de fazer, tá? As pessoas simplesmente não valorizam muito o que os outros fazem, principalmente o gratuito, tá? E enfim, esse é papo para um outro vídeo. Mas nós temos aqui detecção de hardware, então posso verificar o meu hardware. Ele já identificou aqui, então identificou o processador, placa gráfica não detectado, né, não definido, simplesmente pelo fato, pessoal, que eu instalo numa VM, então ele realmente não vai detectar, tanto que o nome da máquina virtual, ó, Oracle, tá vendo só? Um SSD de 25 GB virtualizado, e aqui eu tenho as opções de drives da Nvidia, então o mais recente atualmente é o 590, e tem um drive de produção, os drives legados e os drives que estão no repositório. O mais recente é esse aqui, tem um noveal que é de código aberto, que é uma merda, mas enfim, né? A gente tem o Prime Render dos gráficos híbridos, né? Intel, AMD e Nvidia, né? Ele funciona, ele detecta ali, tá? E tem os extras da Nvidia, que é para DaVinci Resolve e o kit de ferramentas CUDA Blender. Então, quando tu instala o DaVinci Resolve, né? Se você usa Nvidia e ele não consegue detectar a GPU corretamente, ou ele a GPU não é potente, algo assim, você sabe que é. Uma das coisas que resolve é você instalar os extras do DaVinci, que aqui é chamado de extras, mas em outras distros normalmente a gente chama de CUDA, que é o pacote do CUDA. Ele serve tanto para o DaVinci quanto para o Blender. E até mesmo o Kdenlive, dependendo da distribuição que tu instala, ele precisa que você instale o CUDA para que ele funcione corretamente ali o NVENC, tá? Então isso é uma coisa muito interessante e, mais uma vez, parabéns ao desenvolvedor por ter feito essa ferramenta aqui, show? Drives Wi-Fi, então você tem a opção de instalar o Wi-Fi da Intel, Realtek e a Broadcom, tá? Que é uma das mais populares hoje em dia. São essas duas aqui, a Realtek e a Wi-Fi Broadcom, tá? A gente tem também, pessoal, eu acho que eu estou pronunciando errado, tá? Mas, enfim, outros drives, então a gente tem de impressora, Bluetooth, e tem ferramentas de máquina virtual, que é as ferramentas do VMware, o QEMU KVM, que é uma das mais utilizadas no Linux hoje pela simplicidade e integração com a distro local, né, com o hospedeiro, mas tem também o convidado. O convidado é o VirtualBox. Por quê? O VirtualBox ele usa um sistema de paravirtualização baseado em uma máquina convidada, então é uma máquina dentro de outra máquina. No caso do QEMU, né, e do KVM, que o Groundbox também utiliza uma camada deles dois por baixo ali, é basicamente uma máquina rodando sobre a outra. Então, os módulos de kernel, né, que ele implementa são integrados ao kernel do sistema. Então, se comunica diretamente. Alguns drives da máquina virtual se comunicam diretamente com os drives da máquina física, o que significa que tu vai ter uma integração da máquina virtual de desempenho superior na maioria dos casos se você estiver utilizando o Linux. Se você for usar no Windows, tanto faz, tá? É basicamente a mesma coisa. Aliás, o VirtualBox funciona melhor no Windows do que no Linux. Ele tem uma integração de drive e de kernel muito melhor no Windows. Então, no Linux ele não é lá tão bom assim para virtualizar drives e integração de dispositivo, mas no Windows ele já é bem legal. O que significa que tu não vai sentir muita falta do VMware ou do KVM no Windows, apesar de ter essas opções aí para você estar utilizando também. A mais popular é o VirtualBox e o VMware. Tá? Bom, passando aqui a gente tem uma aba de kernel. Essa aba aqui é uma aba onde você consegue verificar os kernels que estão instalados. Então você tem a opção de remover o kernel de microcódigo de CPU, né? Na verdade a firmware, né, aqui, então microcode, beleza? E a gente tem também as informações do kernel atual, gestão de kernel. A gente tem aqui o kernel atual é o 6.18, né? É baseada no Debian. Então é um kernel LTS, tá, gente? E aqui embaixo a gente tem a opção de instalar o kernel do Licorix, a opção de x64v3 padrão, que é para Intel, os Haswell, né, AMD Zen e também
ele já possui ali as extensões do AVX2 para cima, tá? Tem o V4 também, que é basicamente a mesma coisa, né? Mas ele traz ainda mais recurso e já é compatível com os processadores de 12ª geração e AMD Zen 4, da 4ª geração de processadores Zen da AMD, né? Zen 4 Max, ou seja, Zen 4 Plus, tá? Tem o Edge experimental, funcionalidade de experiências mais recente, por ser instável apenas para teste. Esse Edge experimental aqui, eu não sei o que seria esse Edge, eu não sei se é um, sei lá, não é um navegador de internet, tá? Ah tá, desculpa, é o kernel. Eu não conheço. Eu nunca vi esse kernel, cara, por isso que me deu um branco agora a memória da onde que eu tava, né? Na verdade eu fiz gestão de kernel mesmo, e esse aqui é um kernel. Bom, diz que não é recomendado para produção, então não instalaremos. E tem o mais estável de todos, que é o kernel LTS. Esse sim é um kernel de respeito para quem quer estabilidade e usar a máquina para trabalhar, né? Recomendo sempre usar o LTS mais recente. Tem a aba de segurança, onde você consegue instalar o Time Shift, o Grub BTRFS, o DJDup, tem o BTRFS Assistant também, né, que é um assistente de BTRFS, ou seja, gestão avançada de subvolumes instantâneos do BTRFS. Os instantâneos são pontos de restauração, snapshot, que o BTRFS permite que você utilize. Por isso que o Time Shift funciona melhor com o BTRFS. Entendeu, gente? Aqui na aba de recomendados são opções recomendadas de programas que você pode estar instalando na tua máquina. Então aqui tu já tem uma porrada de programas recomendados. A gente tem a própria Steam, o Battles, temos o Lutris, o RetroWatch, a gente tem a Heroic Games Launcher, tem o FlatSeal para movimentar, né, ou configurar as permissões de aplicações Flatpaks, né, algumas precisam dessas permissões, então com o FlatSeal tu consegue mexer nisso facilmente. Tem o Sobrus Web Manage, né, que é para gestão de aplicações webs, é outra coisa que eu não vou mostrar nesse vídeo, se der tempo eu mostro, senão não irei mostrar. E aqui para cima tem mais aplicações, como o próprio Blender, GIMP, Inkscape, Krita, o RedRAW, né, tem o Huggle, ou é Ring, né? Não, acho que é Huggle, né? Acho que é assim que pronuncia, tá? Se a gente for ler no português, né, na forma portuguesada de falar, seria Hugin, mas eu acho que é alguma coisa a ver com Huggle, né, ou Hugin, não sei, tá, gente? Enfim, temos o Darktable, né, que é para mesa de luz virtual de fotografia. O Spotify, o OpenShot, o próprio Resolve, o Range Break, temos o Code, né, para sistema de IPTV, televisão, filmes e séries, temos o Audacity, né? Temos o rei, né, das lives e das gravações de vídeo de diversos canais aqui do YouTube, que é o nosso lindo e maravilhoso OBS Studio. Temos o Kdenlive, o VLC Media Player e o MPV, tá, gente? Ainda mais para cima tem na parte de escritório, então são separados por categoria, né? Multimídia, escritório, etc. O OnlyOffice, o Adobe Reader, temos o WPS Office, LibreOffice, temos uma cacetada de coisa, temos até um WhatsApp, cara. Esse aqui é não oficial, esse aqui eu quero instalar, esse aqui eu quero testar, por quê? Porque no Windows eu tenho uma ferramenta do WhatsApp que não é oficial, é nativo do sistema. Todo mundo falou que o WhatsApp do Windows é que agora é uma aplicação web. Eu não senti diferença nenhuma de um para o outro, cara, a não ser na questão de consumo de memória, que essa versão em PWA do Windows atualmente, ela consome um pouquinho mais de memória, tá? E eu pretendo trazer um vídeo para vocês explicando por que eles resolveram fazer essas modificações, tá? Mas esse é papo para um outro vídeo, como eu já acabei de falar para vocês, né? E aqui, pessoal, temos o Discord, o LibreWolf, o Google Chrome, o Brave, o Chrome e a gente temos o Midori. O Midori é um navegador web leve, rápido e seguro. Eu acredito que ele se assemelha um pouco com o GNOME Web, tá? Eu não sei dizer se é o GNOME Web com outro nome, pode ser um fork dele, eu ainda não testei, tá? Mas temos essas opções aí, beleza? Aqui nessa parte de baixar, a própria telinha de boas-vindas já coloca a gente a etapa de instalação, então a gente está na etapa 7 de 8,
a velocidade, o tempo decorrido que ele deveria estar marcando aqui, e também se concluiu ou não. No caso, ele concluiu 100% da instalação da etapa 7. Tá? Quando ele finalizar tudo, aí a gente vai conseguir já executar a aplicação. Aqui na parte de personalização, a gente tem a opção de editar o Grub, ou o editor de Grub, que é aquela nossa telinha de inicialização. A gente também tem o gestor de ecrã de arranque, que é aquela tela de animação quando tu liga o sistema. Bom, pessoal, e aí para a gente concluir essa parte aqui, né, do boas-vindas do sistema, né, a gente tem as definições do GNOME, que é basicamente os atalhos para as configurações do GNOME. É quase uma central de controle como tela de boas-vindas, né? Poderiam ter usado isso aqui facilmente para ser uma central de controle do sistema do que simplesmente uma tela de boas-vindas, né? Mas vamos lá, temos as configurações do papel de parede, ecrã, energia, som, definições do sistema que para você de fato acessar as configurações do GNOME, ajustes avançados. Esse ajustes avançado aqui, pessoal, eu acredito que seja justamente aquela tela do GNOME Tweaks. Por quê? Porque você vê que essa versão do GNOME dele está bem modificada, o que significa que ele provavelmente deve ter aplicado diversos tweaks de configuração aqui, ou seja, extensões, para que ele ficasse com essa aparência aqui bem elegante e bem harmoniosa assim de se trabalhar, tá? Então, clicando em ajuste, já até exibiu aqui o nome, né? Ajuste do GNOME. Pronto. Matei a charada, né? Então tá aí, ó. Eu não vou desconfigurar nada aqui por enquanto. A única coisa que eu amo mexer é habilitar essa opção aqui, ó, centralizar nova janela. Como aqui já veio ativado, eu não preciso fazer nada, né? Extensões, ou seja, gerenciador de extensões. Eu vou abrir essa aplicação aqui porque eu quero ver quais extensões que ele traz pré-instaladas. Então nós temos o Arc Menu, que é esse carinha aqui que a gente vai ver daqui a pouco. Nós temos o Clipboard Indicator, que é o indicador de área de transferência, se não estiver enganado, copia e cola, né? O Cover Flow, Alt mais Tab, a Desktop Panel, que é esse carinha aqui, né? A barra de ferramentas, Desktop Cubo. Quando você clicar no botão de ver o desktop, ele vai ver através de cubo. Ele vai mostrar tipo como se fosse um cubo as áreas de trabalho, tá? Desktop Icons, configurações rápidas, né? Aqui ó, séries, Kick Series Tweaks, ou seja, configurações rápidas de tweaks do sistema. Temos o Apps, tem extensões do sistema, né? Só que aqui está desativado, tá bom? Eu não sei se é porque ele está usando um layout específico do desktop, eu não sei se ele tem mais de um layout, mas a gente pode descobrir aí durante o review, tá? Bom, e aqui nessa parte é isso. Tem a parte de software que eu falei para vocês. Aqui na parte de kernel, security. Na parte de recomendado, eu tinha instalado, se eu não me engano, foi esse carinha aqui, né? A gente já vai ver ele já, tá? Eu vou fechar essa tela aqui por enquanto. E essa é a primeira sensação que eu tenho do sistema, tá? Como eu posso falar para vocês? Realmente, essa parte de beleza, eu achei bacana, tá, gente? Eu achei ele um sistema bem acabado assim nessa questão. Lógico, eu ainda acho que não é o Windows e também não é o macOS da vida. Porque, querendo ou não, cara, na questão de design, o Windows e o Mac, ele traz uma energia mais atual, assim, nessa questão de quando você entra no sistema, por mais chato que o Windows seja para algumas pessoas, por mais irritante que ele possa ser para algumas pessoas, no termo de UX UI, ele, quando tu usa ele você vê naturalmente, né, a sensação de ser um sistema mais atualizado, tá? Então, nisso o Linux ele ainda peca muito. Bom, então beleza. Então aqui nessa abinha que a gente tem a opção de acessar os papéis de parede que ele tem vários aqui, uns parecidos com os outros e tem alguns que são mais diferenciados, como é o caso desse aqui, que eu achei bem interessante, e tem esse outro aqui também que eu achei ainda mais interessante, tá? Tem os sopros aqui, que ele tem meio que uma logo diferenciada aqui nessa parte. E eu acho que é isso, né? Talvez eu deixe aqui o primeiro só pra gente manter o sisteminha aí como ele vem, né? E aqui na parte de configuração do GNOME, cara, a gente tem uns botões interessantes aqui. O primeiro botão de sistema, que foi atualizado nas outras distros também, ele mostra as informações de forma mais organizada do que antes, tá?
como o caso dessa pop-up aqui, de que você consegue ter uma visão geral aí do sistema. E tem a parte de impressora, bem-estar, que antes não tinha, agora já tem, onde ele configura assim, ó, nenhum dado, tá vendo? Hoje, 16 minutos de time up, ou seja, o tempo que o sistema tá ligado. A média semanal tá errada, porque eu não tenho 4 horas de uso ainda. Então ele tá marcando inclusive aqui essa semana, 0 hora, tá vendo? Isso aí ele vai vendo de acordo com como você vai usando ali e tal, né? Questão de configuração de tempo limite de tela, lembretes de visão, agendamento de pausas para movimento, né? Questão de compartilhamento aqui também, compartilhar arquivos com dispositivos na mesma rede, isso aqui eu acho legal. Isso aqui é interessante porque eu tenho uns projetos que eu preciso trabalhar no Windows, trabalhar no Linux. Esse recurso vai me ajudar muito. Talvez esse seja um sistema que eu passe a utilizar para trabalhar nas minhas aplicações para Linux, tá? Eu já tenho o LWC Pro e a gente está lançando outra ferramenta para Linux, tá? Logo logo eu vou trazer para vocês o escopo dela aí. Contas online, aplicações, energia, multitarefa e aparência, tá? As configurações de som e de tela. Até aqui tudo básico e não mudou muita coisa das outras distros que trazem essa versão do GNOME. Aliás, a versão do GNOME é algo que eu não mostrei para vocês, tá? Aqui ele não está dizendo, parece, né? Deixa eu ver se está dizendo na outra tela. Não, infelizmente não tá, mas eu acredito que seja aí o GNOME 46, né? Se eu não me engano, aqui menu, ou menu do sistema, a gente tem o menu separado por categoria, onde a gente tem aplicações fixadas, todos e as categorias relacionadas. Então, acessórios, a gente tem configuração de ajuda, o arquivos, que é o gestor de arquivos do sistema, né? A gente tem a conexão, o gerenciador de extensões, mapas, relógio. Na parte de desenvolvimento, basicamente as ferramentas do Qt. Temos aqui em escritório, não temos uma suíte completa, pelo menos na tela de boas-vindas ele te sugere algumas para você instalar, então como eu não instalei nenhum, aqui ele não vai aparecer mesmo, tá? O visualizador de documentos PDF, então a gente tem aqui dois que é capaz, tá? Esse aqui visualiza documentos em várias páginas, e esse aqui visualiza documentos em PDF também, acho que os dois na verdade, né? Calendário, contatos. A gente tem aqui, ó, o ajuste do GNOME, bem-vindo ao Software, que é a tela de boas-vindas, o BTOP+, configurações, controle parental. Isso aqui, eu acho que eles se preveniram, por causa daquela questão daquela lei FELCA aí que está dando o que falar, né, por lado do Linux. Eu acho que eles fizeram isso já pensando nessa possibilidade, tá? Define o controle parental e monitore o uso por usuário. Isso aqui é uma das coisas que me chamou a atenção nesse sistema. E esse é um sistema que a gente pode até fazer um vídeo ou trazer ele numa live, né, para a gente falar como que será a relação do Linux para com essa lei FELCA aí que foi lançada aí agora, né, e que está colocando medo na galera que cria Linux. Aliás, tem uma distribuição na internet chamada Arch32, que é um fork do Arch Linux, uma variante do Arch Linux, porém focada em máquinas mais antigas, que possuem processadores de apenas 32 bits. E esse sistema em questão que eu estou mencionando para vocês agora, eles simplesmente desistiram de liberar downloads do sistema para o Brasil. Segundo o que eles alegaram, é que eles não têm estrutura e capacidade, né, financeira de manter, né, o software aqui no Brasil, porque eles não têm condições de arcar com as exigências dessa nova lei. Então eles tiveram que impedir os downloads dos sistemas aqui no Brasil. Então até o momento desse vídeo que eu estou fazendo para vocês, eu não sei se isso mudou, se eles voltaram atrás, mas eu vou tentar achar o print da notícia para vocês e colocar aqui nesse vídeo, beleza? Na parte de gráfico a gente tem o Image Magic, né? Não conheço muito esse software, tá, gente? Mas ele é para editar arquivos de imagem, tá? Novamente o visualizador de documento, o visualizador de imagem e o Xsunny, né? Um programa para trabalhar com digitalização. Na parte de internet, conexões, Firefox, multimídia, câmera,
Xfalls, gravador de som. Não conheço esse daqui, mas é um aplicativo para você editar e trabalhar suas músicas. Você consegue também ouvir. Então ele é um player de música, tá? E o reprodutor de vídeo, que eu acredito que seja do Gnome. Utilitário, mais uma vez nada demais. Analisador de uso de disco, calculadora, o File Ruler, que é para descompactação de arquivos, carteira ou senhas e chaves para você gerenciar chaves de criptografia e senhas que você salva no sistema. Temos o disco e o terminal. O disco é o Gnome Disk, tá? E esse aqui é o nosso querido terminal. O terminal aqui também está atualizado igual ao Linux Mint. Não sei se ele já vem com o NeoFet instalado. Já vem, o que é bacana. Ele criou a logo aqui do Solus S na lateral. Resolução do sistema. Gnome, a gente está na versão... Caraca, a gente está na versão 49, cara. 49. Top mesmo, tá? Isso aqui na verdade foi uma surpresa muito grande para mim, tá? Muito grande mesmo. Realmente muito grande. Fiquei até perplexo. 49, cara. Tem tanto tempo assim, pessoal, que eu não faço review de um sistema Gnome aqui. Deixa aí nos comentários qual foi o último review que você, que é inscrito aqui no canal, viu que eu fiz sobre Linux, tá? Talvez eu até volte a fazer com mais frequência, porque agora eu fiquei decepcionado com, né, essa questão de... Cara, a última vez que eu testei o Gnome, a gente estava na versão 45, indo para 46. E agora a gente já está na versão 49.4. Bem interessante isso. Aqui ele descreve a questão do gerenciador de janelas, e aqui a questão do consumo de RAM. Então, para uma VM que tem 4 GB de RAM, e ele está consumindo nesse exato momento 16, 1.600 MB, que é equivalente a 1.6 GB aqui de memória, tá? Bom, aqui pessoal, é o que eu tinha para mostrar sobre o sistema e eu vou dar minha opinião geral para vocês já. Só queria mostrar para vocês uma coisa, que clicando aqui na parte de arquivo, ele usa o Nautilus, tá bom? E o Nautilus também está atualizado, ele está na versão 49.3. O Nautilus meio que ele segue ali com a mesma linha de versionamento do próprio Gnome, tá? Então, sempre que tu tiver o Gnome 46, o Nautilus provavelmente vai ser 46 ponto alguma coisa, ou talvez um pouquinho atrás, como é o caso desse aqui. Mas é aquele negócio, ele vai seguir sempre essa linha, tá? Porque são aplicativos integrados. O Gnome e o Nautilus praticamente é uma coisa só. Se tu remove um, provavelmente tu vai quebrar o outro. Então, se tu remover o Gnome, tu até consegue utilizar o Nautilus de forma externa em outras DS. Mas se tu remove o Nautilus do Gnome, já não é a mesma coisa, sabe? Eu já fiz isso e não fica tão bacana assim não, vou mentir pra vocês. Mas enfim, esse aqui no caso seria a última coisa para mostrar. Clicando com o botão direito na área de trabalho, a gente tem as opções de criar nova pasta, select trabalho nos arquivos, abrir o terminal, alterar o plano de fundo, desktop AI com séries, configurações dos ícones da área de trabalho. E temos configuração de exibição, é lá, painelzinho de telas aqui lá do painel de controle, beleza? E agora pessoal, o veredito final sobre esse sistema. Realmente foi um sistema bem interessante de testar, o vídeo ficou até longo, né? Falei, mas é um sistema que me empolgou bastante nessa questão de UX e UI geral. Ele é realmente bem organizado, bem construído, traz ferramentas interessantes pra caramba que vai facilitar a maioria das pessoas, vai facilitar a usabilidade de diversos nichos diferentes. E é claro, né pessoal, que comparando com outras plataformas, caso o Windows ou o macOS, esses outros, os últimos que eu mencionei, eles são sistemas mais amadurecidos, e isso é um fato. Por quê? Porque tem empresas gigantes por trás, equipes enormes de desenvolvimento, então não tem como eles ficarem ruins a ponto de você não utilizar para nada. Então, qualquer coisa que tu faça hoje, esses dois vão atender em algum momento. Vai ter alguma coisa que só eles vão fazer. Agora, se tu é um usuário um pouco mais básico, um usuário mais final ali que vai trabalhar com escritório, né, talvez usar um sistema de PDV online, né, aquelas coisas mais rotineiras, trabalhos mais básicos, né, mais corriqueiros, né, ou melhor, que não precise de tantas
ferramentas integradas e de compatibilidade, esse aqui para mim é um dos melhores sistemas hoje, tá? Eu não testei ele para uso pessoal, mas assim, do que eu vi até o momento, ele é excelente nessa questão. Talvez eu traga um review do Wacom OS, tá? Se vocês quiserem ver esse review, deixa nos comentários, tá bom? Então a intenção desse vídeo não é nem exaltar sem necessidade e também não criticar sem necessidade. Para mim, é um sistema que se apresentou bem para o uso do dia a dia, ofereceu soluções práticas, objetivas e organizadas, sem poluir o sistema e sem deixar o sistema sem nada também. Então eu acho que ele se saiu bem e numa escala de 0 a 10 a nota seria 8,5, né, porque não é perfeito, mas ele também não fica atrás de nenhuma outra distro que eu já testei até o momento, superando aí facilmente o Linux Mint. E na questão visual, cara, ele bate de frente com o OS tranquilamente. E na questão de usabilidade e praticidade, na minha opinião, esse sistema aqui ele está de pé de igualdade com o OS e oferecendo ferramentas melhores e mais práticas. E aí aquela pergunta, por que eu pagaria R$200 no OS Pro com esse sistema aqui sendo lançado de forma totalmente gratuita? É uma pergunta que eu não faço para mim, mas eu deixo para vocês responderem aqui no comentário. Por quê? Porque muita gente critica a Microsoft comprar, ou melhor, cobrar pelo Windows 11, mas não criticam o OS cobrar para você ter apenas um conjunto a mais de desktops, né? E a questão do suporte dedicado, que a Microsoft também oferece isso, só que num nível muito superior. E aí? Mas é isso aí, pessoal, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, apesar de ter sido um vídeo bem longo. Eu espero que eu tenha explicado de forma satisfatória para vocês, que vocês tenham entendido qual que é o propósito desse sistema. No próprio site eles já falam que eles têm um propósito de atender o usuário final, usuários um pouco mais básicos e objetivos, né? Eles não pretendem abraçar todo tipo de nicho, não. Eles focam mesmo na questão do desktop, do usuário tradicional. Fechou? Bom, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho de notificação. Forte abraço, valeu e até o próximo vídeo.